Olá, queridos amigos, boa tarde ou bom dia. Eu vou continuar uma série que eu comecei, penso que foi o último vídeo que eu publiquei sobre visão, sobre a visão, uma visão para dizer não. É um título interessante, mas é muito sugestivo, porque nós temos muitas vezes muito mais dificuldade em dizer não do que dizer sim. E Deus foi colocando no meu coração este assunto, este tema sobre ter uma visão, estar focado para podermos dizer não. E há tantos exemplos na palavra de Deus que até tem sido difícil escolher os versículos que eu queria falar. Hoje, e neste vídeo, não sei se irá haver mais algum, neste vídeo Deus me deu alguns versículos. E eu queria começar um dos versículos clássicos sobre visão que o apóstolo Paulo fala, que está em Atos, capítulo 26, versículo 19. Eu vou começar a partir do versículo 16. O apóstolo Paulo estava a explicar a sua chamada, a sua visão, aquilo que Jesus colocou no seu coração, na sua mente, e que ele nunca se iria desviar. Esta série é sobre isso, é sobre estarmos focados, porque não iremos um dia ter desculpa diante de Deus, justificar-nos porque é que não cumprimos a chamada. Não, Deus dá-nos os instrumentos, Deus dá-nos a unção, Deus dá-nos o poder e cabe a nós sermos obedientes à visão. É isso que o apóstolo Paulo estava aqui a explicar. Ele está aqui a explicar diante de Agripa, do rei Agripa, e ele está a dizer assim, ele está a explicar a sua visão. Era Jesus que lhe estava a falar isto. Ele estava a perguntar, então perguntei eu, quando ele teve a visão, quando ele caiu do cavalo, aqueles que conhecem o capítulo 9 de Atos, quando ele ainda perseguia, era o Saulo, perseguia a igreja de Cristo, e um dia ele vai a caminho de Damasco para prender os cristãos. E Jesus aparece-lhe numa visão, ele cai do cavalo, e ele está aqui a explicar muitos anos depois, ao rei Agripa, a sua conversão, e ele está a explicar. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, esta é a visão, é a chamada de Jesus para ele. Mas levanta-te e firma sobre os teus pés, porque para isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. E Jesus continua a dar-lhe a visão e diz, livrando-te do povo, livrando, eu estarei contigo, nada de mal te acontecerá. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Ele enviava-os para os gentios, mas ao mesmo tempo ele prometia que estava lá para livrá-lo. Esta era a visão. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás, do erro, das trevas, para os converteres da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E agora o apóstolo Paulo está a responder ao rei Agripa, pelo que ao rei Agripa não fui desobediente à visão celestial. Não fui desobediente a esta visão. Permaneço até ao dia de hoje em obediência àquilo que Jesus Cristo, o Senhor Jesus, me apareceu e me entregou esta visão. Glória a Deus. Daria para ficar aqui o tempo todo. E depois ele diz assim, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, aos de Jerusalém, por toda a região da Judeia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Esta foi, e estamos a falar do apóstolo Paulo muitos anos depois de ele ter recebido a visão. Não serei desobediente à visão celestial. E esta, eu creio que é a chamada, sem dúvida alguma, que nós nos devemos focar hoje, o povo de Deus, o remanescente. Qual é a chamada que Deus lhe deu? A minha
Eu creio que sei qual é. Eu sei qual é. E procuro, mais do que nunca, desde 2001, faz agora 20 anos, não ser desobediente à visão que Deus me deu do ministério Embaixadores de Cristo, o ministério de exortação para o corpo de Cristo, e que Jesus, o Espírito Santo, me tem levado todos os anos, há 20 anos, durante 20 anos, a ministrar, a pregar a palavra que Ele me deu, para exortar a Igreja de Cristo, para exortar a Igreja a permanecer, para exortar a Igreja a conhecê-lo mais, a nunca deixar de o conhecer. E é isso que eu quero deixar-vos hoje, esta palavra sobre visão, visão. Há uma outra passagem que eu quero lá ir, que está em Abacuque, sobre este assunto de visão, que fala em Abacuque, capítulo 2, versículo 2, e todos estes versículos que eu vou mencionar sobre visão têm sempre a ver com constância, com ficar firme, com não vacilar, com não cochear entre dois pensamentos, que é um dos maiores desafios do povo de Deus. Todos nós vamos por esta vida diariamente sobre a sermos desafiados, a sermos como que uma avalanche que vem sobre nós a desafiar-nos, a não permanecermos na visão, a não permanecermos firmes naquilo que nós sabemos que é o que Deus tem para nós. O diabo sempre irá tentar fazer-nos vacilar, como eu disse já várias vezes. Há uma mensagem, uma pregação que eu prego sobre sede e fome, em que eu falo sobre se o diabo não nos consegue fazer mal, não nos consegue, já nos conseguiu porque nós já nos convertemos, já entregamos a vida a Cristo. Ele vai colocar todas as suas armas direcionadas para nos fazer distrair, para que nós não produzamos fruto, como está lá escrito em Marcos capítulo 4, versículo 18 e 19, quando Jesus está a falar sobre os 4 tipos de coração, que já mencionei várias vezes isso, que eu acho que é tremendo esta passagem, em que ele está a dizer, no versículo 18 e 19 do capítulo 4 de Marcos, em que ele está a mencionar que eu acredito que é para a Igreja de Cristo, aqueles que já ficaram firmes, já não vão vacilar. É a semente que foi semeada nos espinhos, em que, por causa das outras coisas, por causa da ambição de outras coisas, por causa da preocupação da vida, a semente fica sufocada, fica distraída com muitas outras coisas, entretenimento, e não produz fruto. E eu não sei quantos milhões, mas sei que são muitos milhões de são chamados cristãos pelo mundo inteiro que enfrentam este desafio de um fruto, que não conseguem dar fruto, uma semente que está sufocada pelas coisas desta vida. E nesta passagem de Abacuque está, capítulo 2, versículo 2, diz assim: E o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Escreve a visão, a tua visão. Grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa a correr, quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se apressa para o fim e não falhará. A visão que Deus lhe dá, a visão que Deus nos dá, que está gravada no nosso coração, não vai falhar. Mesmo, e diz assim depois, se tardar, espera-o. Se tardar, espera-o. Nossa noção do tempo é diferente do tempo de Deus. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará, porque certamente virá e não tardará. Glória a Deus. Eu hoje quero me focar nesta questão da visão que tem a ver com nós não nos distrairmos. A visão é para isso, é uma visão celestial, não é uma visão de denominação, não é uma visão de igreja, não é uma visão de uma denominação, não é uma visão que alguém nos quer impor e que se nós não cumprirmos aquela visão de determinada denominação, estamos fora,
estamos fora da visão. Não, a visão é pessoal. Deus dá-lhe uma visão. Glória a Deus. Deus quer que nós ficamos focados e não nos desviemos do alvo. Por falar em alvo, está em Filipenses. O apóstolo Paulo, que eu falei agora aqui de Atos capítulo 19, 26, versículo 19, que ele estava a defender-se, ele estava a falar da sua visão. Ele fala aqui no capítulo 3 de Filipenses, uma passagem também tremenda, que tem a ver também com escolher coisas em detrimento de outras. Ouça, a vida cristã, aqueles que me vão ouvir, ouça, não existe nada mais perigoso nos dias de hoje do que o diabo lançar-nos, do que o mundo lançar-nos coisas para nos distrair daquilo que nós sabemos cá dentro que é a nossa chamada. Eu vou repetir isto. Cuidado com as distrações, cuidado com as boas ideias, cuidado com aquilo que nos vai tirar do foco, da visão que Deus nos deu. Porque um dia vamos chegar ao fim da nossa vida e vamos sentir um vazio, uma picada cá dentro de vazio. Porque acabamos de andar atrás de tantas coisas que vamos chegar à conclusão para nada serviram. A única coisa que nós levamos desta vida são o galardão que nós levamos para a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Agora, antes de ler esta passagem de Filipenses capítulo 3, veio também ao meu coração, antes que me esqueça, quando o apóstolo Paulo está a instruir o Timóteo, em 2 de Timóteo capítulo 2, em que ele diz assim: ser um bom soldado de Cristo. E depois ele diz assim: um soldado não se distrai com as coisas desta vida. Não se envolve, o termo é não se envolve com os negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o arregimentou para o serviço, a fim de cumprir a chamada daquele que o chamou, aleluia, para serviço. E o apóstolo Paulo aqui está a dizer uma das passagens mais bonitas, mais lindas sobre já no fim da vida. A epístola de Filipenses, pelo que eu li, é a última, antes de 2 de Timóteo. É das últimas que o apóstolo Paulo escreveu ao fim da vida, antes de ser decapitado. E é uma passagem, ele fala, é uma epístola sobre a alegria de servir a Deus, de nunca desistir, de não se distrair. E ele diz assim, capítulo 3, versículo 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. As coisas que antes de eu conhecer Cristo, antes dele me aparecer, eu considerava tão importantes, eu desisti de tudo. Nada, não valia nada. E ele diz assim: sim, eu deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Aleluia. Por amor do qual perdi todas as coisas. Por amor de Cristo, escolhi uma coisa e deixei outra. Por amor da qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E depois ele diz mais à frente assim, no capítulo 3, versículo 12 e 13, uma passagem que é mundialmente conhecida. Todos nós conhecemos isto, mas hoje eu quero focar nisto, sobre a questão também da visão, do alvo. Ele nunca perdeu a visão. Ele perdeu tudo por amor a Cristo. E é o que importa, é isto. E ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Ainda não cheguei lá, mas uma coisa faço. Esqueço-me das coisas que para trás ficam. Eu falo por mim. Quantos milhares de pensamentos, quantas vezes eu agarro-me a mim mesmo e digo: esquece. O que é que estás a pensar lá atrás? Já não adianta. Esquecendo, as coisas para trás ficam, porque tentam nos enredar, tentam nos tirar a energia para nos focarmos naquilo que verdadeiramente é importante hoje. Aleluia. Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão.
prossigo para o alvo. Prossigo, glória a Deus. Prossigamos para o alvo. Qual é o alvo? Ele diz aqui, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para o prémio que me está reservado. Não fui desobediente à visão celestial. Ter uma visão para aprender a dizer não. Eu repeti no outro, disse no outro vídeo que eu quero repetir aqui, não era para repetir, vou repetir uma frase que uma vez li há muitos anos que diz assim: quem não tem uma visão vive sem direção e é levado para qualquer lugar por qualquer opinião. Quem tem uma visão de Deus, uma visão celestial, sabe ao que dizer não. Quem não tem uma visão cocheia entre dois pensamentos, está lá, isto é uma frase que está em 1 de Reis, capítulo 18, versículo 21, do profeta, o grande profeta Elias, que enfrentou 800 falsos profetas. E o povo que disse assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando? Até quando? Um dia fazeis uma coisa, outro dia fazeis outra, andeis por conveniências. Se Baal é Deus, segui-o. Mas se Deus é Baal, segui-o. Aleluia, aleluia. Rapidamente, antes de terminar o vídeo, veio aqui ao meu coração uma passagem que tem tudo a ver com isto. Tem tudo a ver com a pessoa, andar a baloiçar entre dois pensamentos. A mente natural é o que eu tenho estado a dizer neste vídeo. O maior perigo, o maior veneno que o remanescente, o povo de Deus, e não estou a falar para aqueles que nem sequer em Deus acreditam, se alguém desses vai ouvir este meu vídeo, que possa sentir no coração o desejo de conhecer este Deus poderoso, que é real, é experimental, e abrir uma Bíblia. Eu sempre digo isto: abra uma Bíblia por si mesmo, abra uma Bíblia. A Bíblia não pertence a nenhuma religião. Abra uma Bíblia e peça ao Espírito Santo que lhe dê revelação para a sua vida nunca mais ser a mesma. E Deus, o Espírito Santo agora colocou no meu coração sobre esta passagem, sobre Jesus sempre andava a ver aqueles que queriam dar tudo. Hoje estou a falar sobre dar tudo, render tudo ao Espírito Santo para ser usado por Deus. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Um soldado de Cristo não se distrai, não se envolve com os negócios desta vida. Há um preço a pagar, irmãos. Nós queremos a unção, queremos a presença de Deus, mas há um preço a pagar. E só aqueles que rendem tudo vão ter tudo de Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. E quando um dia, já uma vez mencionei isto também, Jesus estava a escolher, tinha escolhido os 12 discípulos, e um dia está em Lucas capítulo 9, veja esta passagem, porque depois eu quero trazer também aqui outra passagem, que está em Mateus capítulo 4, versículo 18 e 19. Mas antes Jesus, um dia, dois homens, ele veio ter com eles e disse: segue-me, segue-me. Oh, que grande privilégio, segue-me. Não tens que pensar muito, segue-me. E ele começou a pensar: sim, eu vou seguir-te, eu sigo-te. Mas primeiro, eu quero referir outra vez isto: o maior perigo para distrair da visão de Cristo. Quando Jesus diz sim, não vá procurar uma segunda opinião. Se Jesus disser não, se a palavra de Deus diz não, não vá procurar uma segunda opinião, nem a sua própria. Se a palavra de Deus diz sim, é sim, não procure a sua própria opinião. E Jesus disse: segue-me. E esse homem não disse não, ele disse sim. Sim, mas primeiro. Ele tinha uma prioridade à frente de seguir a Cristo. E ele achava que tinha toda a razão, mas Jesus disse: olha, não. Deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos. Deixa-os do mundo, deixa os outros fazer o que até fazem melhor que tu. Tu, eu estou-te a chamar. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 60. E um outro, o mesmo. Jesus disse: segue-me. Não existe mais ninguém na Bíblia que eu conheça que Jesus tenha diretamente, além dos 12, chamado. E este também disse: sim, mas primeiro. Veja isto: mas primeiro. Mas sim, mas primeiro. E Jesus disse: não. Se tens algo primeiro, então vai.
mas não estás apto para o reino de Deus. Aquele que lança mão do arado e olha para trás, começa a considerar outras coisas, não é apto para o reino de Deus. Agora veja a diferença. Eu vou terminar porque veja a diferença. Eu nunca falei sobre isto. Esta questão agora. Quando Jesus passou uma noite inteira a orar e foi escolher os apóstolos, os discípulos, é interessante ver a resposta dos discípulos. Não sei se alguma vez tinha pensado sobre isto. Está no capítulo 4 de Mateus, versículo 19. Eu vou ler do versículo 18, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, e lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Ouça. E disse-lhes, como disse aos outros: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Agora veja, eles tinham uma empresa, eles tinham um trabalho, eles não conheciam Jesus. Agora veja, então eles deixaram imediatamente as redes. Está aqui escrito. Eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Agora vou continuar. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia do seu pai, consertando as redes. Trabalhavam com o pai, com a família. Era o sustento da família. E chamou-os. Não diz assim mais nada, só diz. Então eles, no mesmo instante, os dois irmãos, deixaram o pai, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai o seguiram. Veja a diferente atitude de coração. A visão, Deus espera este tipo de atitude e nunca mais vacilar. Há uma outra passagem aqui, vou lembrar que é Mateus, se não me engano, capítulo 9, versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus. O Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus que eu estou a ler. Sentado na coletoria, e disse, era como é que se diz? Coletor de impostos. Jesus disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Eu creio neste tipo de visão. Visão celestial que está no coração. Isto é para o povo de Deus. Uma visão de Deus no coração não permita que seja, servi aqui, não é negociável. Quando Jesus chamou aqueles três, um disse a Jesus, eu seguir-te-ei por onde quer que fores. E Jesus disse, olha, as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nunca só ouviu falar dele. Não é negociável. Não há negociação com Jesus. É largar tudo. Está escrito em Lucas capítulo 14, versículo 26. Aquele que não deixar tudo o que tem não pode ser meu discípulo. Eu vou lá porque eu quero ter a certeza que estou a dizer o que estou a dizer. Lucas capítulo 14, versículo 33. Assim, pois, todo aquele dentre vós que tem a sua própria visão, tem que ter a minha visão, a visão celestial. Todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem no seu coração, nas suas ideias, nos seus planos, nos seus projetos, não pode ser meu discípulo. Não é negociável, não é adiável, não dá para procrastinar. Como aquele disse, olha, Jesus, deixa-me esperar até o meu pai morrer. E Jesus disse, olha, deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos, tu vai agora, eu estou-te a chamar agora. Essa é a minha visão para ti. E prega o reino de Deus, que isso é que é importante. Não é adiável, não dá para procrastinar. Não é negociável, não é adiável, não dá para hesitar. O terceiro, Jesus, ele disse,
Deixa-me pedir permissão aos da minha casa. Olha, não. Não precisas pedir permissão aos da casa. Aquele que lança a mão do arado, se olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Eu hoje senti falar sobre isto. Não tinha planeado falar sobre este aspecto, mas senti falar sobre a questão da visão, uma visão celestial. Não serei desobediente à visão celestial. É gravada no coração, ninguém pode alterar, ninguém pode fazer o seu lugar. Em o nome de Jesus Cristo, Deus os abençoe. Até um próximo vídeo.